Momento para atualizarmos as notícias aqui na Crioula FM. Crioula News. Muito boa tarde, caros ouvintes. Sejam bem-vindos à primeira edição do Crioula News desta semana e vamos às manchetes que marcam a atualidade da segunda-feira. Crioula News. Títulos. Apresentação periódica para suspeito de abusar sexualmente uma menor em Xande Matias, na Ilha do Sal. Enapor acusa transitários de agir de má fé. Tribunal Coletivo em São Vicente começa hoje a julgar Amadeu Oliveira. Cabo Verde Music Awards 2022 associa-se ao projeto de luta contra a violência sexual contra crianças e adolescentes. ONU pede fim imediato do episódio de violência que já matou 32 pessoas na Líbia. Seleção Sub-20 vence Libéria 2-1 na estreia de qualificação para CAN 2023. Crioula News. Sociedade. As autoridades judiciais na Ilha do Sal determinaram a medida de apresentação periódica, proibição de contato com a vítima e proibição de saída do país a suspeito de violação sexual de menor. A suposta vítima tem 14 anos. Nota da Polícia Judiciária refere que o suspeito de 29 anos foi detido fora de flagrante delito no passado 24 de agosto no bairro de Xande Matias, suspeito da prática de um crime de abuso sexual com penetração na sua forma continuada. A vítima, agora com 14 anos, vinha alegadamente sendo abusada sexualmente pelo detido desde os 13 anos. Presente as autoridades judiciárias competentes para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medida de coação pessoal, foi-lhe aplicada apresentação periódica, proibição de contato com a vítima e proibição de saída do país. A empresa concessionária dos portos, Enapor, garantiu que os transitários estão a agir de má fé e a fomentar a instabilidade social quando a nova lei das pequenas encomendas que trará vantagens para toda a cadeia logística. A Enapor reagiu em comunicado enviado à Infarpress na sequência de uma conferência de imprensa realizada na quinta-feira 24 pelos transitários no Mindelo, na qual apontaram o dedo à concessionária dos portos, acusando-a de os prejudicar e de, com a nova lei, fazer aumentar o preço das pequenas encomendas. Entretanto, segundo a Enapor, os transitários tiveram conhecimento da nova lei, que deverá entrar em vigor a 1 de setembro de 2022, desde setembro de 2021, no qual foi apresentado o projeto A Apreciação dos Transitários para a Auscultação e Recolha de Subsídios. O novo modelo de pequenas encomendas, esclareceu a direção da empresa, visa essencialmente a resolução definitiva das questões que têm impedido uma maior eficiência, qualidade e comodidade na entrega das mercadorias aos utentes. As mesmas serão agora responsáveis por todos os trâmites que envolvem o fluxo físico e documental das pequenas encomendas, desde a origem até o seu destino final, em conformidade com o quadro legal vigente, nomeadamente em sede do Código Aduaneiro e da legislação relativa aos transitários, nos termos dos quais a responsabilidade entrega da carga ao dono é do transitário. Segundo a mesma fonte, a partir do dia 1 de setembro de 2022, os transitários deveriam assumir integralmente as suas responsabilidades dentro da cadeia logística de pequenas encomendas, inclusive dispondo dos seus próprios armazéns. No entanto, sublinhou, tendo em conta a oferta limitada de armazéns para arrendamentos e considerando ainda os investimentos em meios humanos e de equipamentos que alguns transitários deverão realizar para cumprir cabalmente com o seu papel, ficou estabelecido que a Enapor continua a assegurar toda a logística até a entrega das pequenas encomendas aos transitários, até que essas condições fossem criadas.
No entanto, a ENAPOR reafirma o seu firme propósito em garantir o cabal cumprimento da legislação em vigor e a total abertura em discutir e resolver em sede própria e em estreita colaboração com os parceiros as questões relacionadas com o novo modelo do Centro de Pequenas Encomendas, sempre norteada pelos princípios do respeito mútuo, da boa-fé e da colaboração institucional. O Grupo de Ação Cívica pela Segurança Alimentar e Nutricional quer iniciar esta semana a ajudar os que mais sofrem em Cabo Verde com a situação das sucessivas secas, pandemia e guerra na Ucrânia. Em declarações à Infopress, em Lisboa, a coordenadora do Grupo de Ação Cívica pela Segurança Alimentar e Nutricional, Ângela Coutinho, explicou que a ideia de ajudar surgiu porque os elementos do grupo depararam-se preocupados com a situação de insegurança alimentar das pessoas em Cabo Verde, que tem sido severamente atingido pelas crises neste momento crítico que o mundo atravessa. Porto Novo, São Domingos, Ribeira Grande de Santiago, Santa Cruz e São Vicente são outros concelhos identificados como sendo os mais atingidos pela insuficiência alimentar aguda. As sucessivas secas e o aumento dos preços dos bens de primeira necessidade em consequência da guerra na Ucrânia, segundo Ângela Coutinho, fragilizaram sobremaneira as condições de vida de muitos cidadãos cabo-verdianos, sendo que neste momento, segundo a CIEL, 30% da população em Cabo Verde vive uma situação de insegurança alimentar aguda em agosto e 10% em insuficiência alimentar aguda. Momento agora para atualizarmos os dados da Covid-19 deste domingo. O Ministério da Saúde informou em comunicado de imprensa que Cabo Verde registrou nas últimas 24 horas um caso positivo de Covid-19 e 4 pessoas foram dadas como recuperadas da doença. Com os dados deste domingo, o país passa a contabilizar 19 casos ativos, 61.826 casos recuperados, 410 óbitos, para fazer um total de 62.310 casos positivos acumulados. Crioula News Política. A audiência de discussão e julgamento do advogado Amadeu Oliveira, em prisão preventiva há 13 meses, principia às 9 horas de segunda-feira, ou seja, está a decorrer na sala de audiência do primeiro juízo, crime do Tribunal Judicial da Comarca de São Vicente. O advogado, que será julgado por um coletivo de 3 juízes, está acusado de um crime de atentado contra o Estado de Direito, um crime de coação ou perturbação do funcionamento de órgão constitucional e 2 crimes de ofensa à pessoa coletiva. O julgamento realiza-se na sala de audiência do primeiro juízo de crime do Tribunal Judicial da Comarca de São Vicente, a maior e mais bem equipada da comarca, já que o Tribunal de Relação do Parlamento não dispõe da sala de audiência, lê-se num aviso para conhecimento público posto a circular pelo Tribunal. Na mesma nota, o Tribunal de Relação do Parlamento informa que não será permitida a captação de imagem e som e nem a entrada na sala de audiência de discussão e julgamento de assistentes portadores de telemóveis, tablets ou quaisquer outros meios que possam servir de gravação ou captação de imagens. Uma vez que a sala de audiência do primeiro juízo, o crime do Tribunal Judicial da Comarca de São Vicente, tem capacidade para 50 pessoas ou assistentes, a mesma fonte informa que, preenchidos todos os lugares, entre eles alguns reservados aos jornalistas credenciados, não será permitida a entrada de mais pessoas no edifício do Palácio da Justiça, por forma a não perturbar o normal funcionamento da audiência de discussão e julgamento. Crioula News Economia. O empreendimento turístico Cabo Verde Beach Voleibol começará a ser construído a partir de setembro na zona balnear de Corraletes, a 3 km da cidade do Porto Novo, na ilha de Santo Antão. A unidade turística, que representa um investimento de 1,5 milhão de euros, pertence ao investidor Marcel Schild, nos Países Baixos,
que nos últimos anos tem vindo a discutir com a entidade porto-novense a concretização deste projeto. O vereador que responde pelo Pelouro do Desenvolvimento Económico, Walter Silva, confirmou o arranque deste empreendimento já a partir do próximo mês, realçando a importância do investimento estrangeiro no processo de desenvolvimento do Porto Novo. Este empreendimento turístico estará virado para a promoção do voleibol de praia e na promoção dos desportos náuticos, concretizando assim um desejo antigo do empresário Marcel Schild. A zona de Corraletes, que nesta altura do ano é muito frequentada, será transformada nos próximos anos numa estância balnear, projeto estimado em 30 mil contos, financiado pelo Governo no âmbito do Plano Operacional do Turismo, lançado em junho em Santo Antão pelo Governo de Cabo Verde. Crioula News Cultura. A 11ª edição dos Cabo Verde Music Awards decidiu associar-se ao projeto de luta contra a violência baseada no género e violência sexual contra crianças e adolescentes como beneficiário do projeto de responsabilidade social deste ano. A informação foi divulgada pela diretora da comunicação dos Cabo Verde Music Awards, Soraya de Deus, durante a apresentação dos nomeados da edição deste ano, apresentada para 1 de outubro, Dia Internacional da Música, sob o lema Celebrar a Nossa Música. Segundo avançou, a organização está a trabalhar para que seja um momento especial para chamar a atenção sobre este flagelo, que já foi abordado em anos anteriores e que infelizmente está sempre presente e que vale a pena usar a música e os artistas para mais uma vez alertar a sociedade sobre esta problemática. Em relação às pré-nomeações, Soraya de Deus adiantou que as votações online já terminaram, sendo que o processo foi feito inteiramente pelo público, que selecionou 35 artistas e trabalhos liderados pelo músico Mário Marta e Dynamo, com 4 nomeações cada. Entretanto, assegurou que a cada ano é notável o envolvimento do público no processo de votação e que a edição deste ano bateu recorde com mais de 10 mil votações. Em relação ao artista SOS Moods, que manifestou o seu descontentamento com os jurados por considerar que o seu álbum Raça Zeferino deveria estar entre os pré-nomeados na categoria Melhor Álbum, Soraya de Deus disse que o artista aceitou as pré-nomeações e depois disso não deu qualquer indicação oficial à organização de que não estaria disponível para as pré-nomeações que tinha aceito previamente. Explicou que com o aproximar da fase das nomeações, a organização entrou em contato com o manager do artista para saber se estaria disponível para continuar no processo e disseram que não, pelo que foi retirado das nomeações efetivas. Quanto aos preparativos do evento, que irá decorrer no Largo Amílcar Cabral, Soraya de Deus disse que estão a decorrer bem e avançou que para a próxima semana estará disponível o primeiro lote dos bilhetes e será anunciada uma parte do cartaz, assim como quem irá apresentar o evento. Momento agora para uma curta pausa e voltamos dentro de instantes. Crioula News. Aqui você mantém informado. Crioula FM. Crioula FM. Com a mais alta tecnologia e qualidade digital. Qualidade digital. Crioula FM. Qualidade digital. Crioula FM. 94,9. Jabucunche, aplicativo de Crioula FM. Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na boa rádio preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa agora e aproveita. Crioula FM. Bom rádio. Sintonize, ouça e compare. Crioula FM. Sintonize, ouça e compare. Crioula FM. A todo instante, em qualquer lugar.
Crioula FM. Crioula News. Renovados os votos de boa tarde, momento agora para a atualidade internacional e desportiva. Crioula News Internacional. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu o fim imediato da violência em Trípoli, onde os combates entre milícias líbias rivais provocaram pelo menos 32 mortes. O secretário-geral das Nações Unidas junta-se assim aos apelos à calma lançados por outras instituições multilaterais, como a Liga Árabe, que através do seu secretário-geral, Ahmed Aboulgheit, pediu no sábado às partes para que recorram ao diálogo e evitem o uso de armas. No sábado, o centro de Trípoli transformou-se num autêntico campo de batalha, tendo forçado a retirada de dezenas de famílias de áreas residenciais e de hospitais e edifícios civis que ficaram danificados pelos intensos combates com armas pesadas. A existência de dois governos paralelos tem aumentado a instabilidade na Líbia, que já viveu 2 guerras civis desde a derrocada do ditador Muammar Gaddafi em 2011, após sucessivas lutas pelo poder. Crioula News Desporto. A Seleção Nacional Sub-20 de futebol venceu na Mauritânia a congênere da Libéria por 2-0 no seu jogo de estreia no torneio de qualificação para o Campeonato Africano das Nações 2023 da categoria. Cabo Verde volta a entrar em campo na terça-feira 30 para defrontar a Gâmbia e encerra a competição a 1 e 3 de setembro, defrontando a Guiné-Conakry e Senegal, respectivamente. O torneio Zona A da União das Federações da África Ocidental acontece em Nouakchott, na Mauritânia, de 28 de agosto a 11 de setembro. Cabo Verde integra o Grupo B, juntamente com Libéria, Senegal, Guiné-Conakry e Gâmbia. Os 2 primeiros classificados de cada grupo qualificam-se para as meias finais, que serão disputadas a 8 de setembro, sendo que a final será no dia 11 de setembro. A fase final do Campeonato Africano das Nações de Sub-20 está prevista para 2023 no Egito. A seleção de Cabo Verde de basquetebol encerrou este domingo a 4ª fase africana de qualificação para o Mundial 2023 com uma derrota 77-69 com a Costa do Marfim. Em partida referente ao Grupo E, a seleção anfitriã venceu os 2 primeiros períodos 16-14, 23-18 e 26-24, tendo Cabo Verde vencido o último quarto 23-12, mas insuficiente para dar a volta ao resultado. Em 3 jogos realizados nesta janela de qualificação, Cabo Verde venceu a Guiné-Conakry 65-48 e perdeu com a Angola 58-65 e a Costa do Marfim 77-69. O combinado nacional termina esta fase na 3ª posição do Grupo E e com 11 pontos, menos 5 que a Angola, 16 pontos, na 2ª posição e a 7 do líder, a Costa do Marfim, 18 pontos. Guiné-Conakry, 11 pontos, os mesmos que Cabo Verde, Nigéria, com 10 e Uganda, 8, ocupam o 4º, 5º e 6º lugares, respectivamente. Os 2 primeiros lugares e melhor terceiro classificado dos grupos de 6 seleções qualificam-se para o Mundial. A 5ª e última fase de qualificação acontece de 24 a 26 de fevereiro de 2023. O Mundial 2023 vai contar com a participação de 32 equipas em vez do habitual 24 e acontecerá em 25 de agosto e 10 de setembro no Japão, na Indonésia e nas Filipinas. Portanto, pomos um ponto final nesta edição. Fique bem e na companhia da Rádio Crioula FM. Crioula News, informação atualizada da segunda à sexta-feira, aqui na Crioula FM. 94.9, 88.5. Crioula FM. Rádio digital. Todo dia, te tocar sempre mesmo jogo. Todo dia, te trazer sempre novidade.
melhor companhia. Crioula FM Digital. Com programação 100% crioulo. Crioula FM. A rádio que está frente do tempo.